Hora de conversar com Felipe Killing. Cara, cada dia é uma porrada nova, né? E essa aqui? Israel quer enviar os palestinos da faixa de Gaza para o Sudão do Sul. O Sudão do Sul, para quem não sabe, além de ser um dos países mais jovens, também é um dos mais pobres e palco de uma das piores crises humanitárias do planeta. É a nação mais jovem do mundo. Foi criada recentemente. E é um país paupérrimo. E os caras querem colocar 2 milhões de palestinos famintos lá dentro, Killing. Como funcionaria isso? Bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. A agência AP teve essa informação, citando fontes de Israel e também de oficiais do Sudão do Sul, que as conversas aconteceram. Não se sabe o estágio dessas conversas, mas a ideia de Israel é justamente transferir palestinos da faixa de Gaza para o Sudão do Sul, que vive também uma guerra civil e uma crise humanitária enorme. E o que a comunidade internacional tem falado, a própria ONU também. Quando você destrói uma região, quando você impede a entrada de comida e de ajuda humanitária, você não está dando opção a essas pessoas, você está forçando elas a saírem de seu território. E Israel vem tentando encontrar países que possam receber palestinos. Os países da região falaram, não, a gente não vai receber o Egito, a Jordânia. Os próprios palestinos, eles falam muito do Nakba, que foi quando eles saíram da faixa de Gaza, foram expulsos e não puderam voltar. Há também aquele plano de Israel de construir uma cidade humanitária dentro da faixa de Gaza, que muita gente tem falado que, na verdade, seria um campo de concentração, porque as pessoas não iam ter infraestrutura, não iriam poder sair de lá e só seria um estágio até deixarem a faixa de Gaza. Mas é mais um elemento que mostra que a intenção do governo de Israel não é a intenção da comunidade internacional, que é a solução de 2 estados. Mais países têm falado sobre isso, a Austrália recentemente sinalizando que também vai reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU em setembro. O que esse governo quer contra a comunidade internacional e contra, inclusive, boa parte da população de Israel é prolongar essa guerra, continuar com o massacre e retirar os palestinos da faixa de Gaza e fazer assentamentos lá, como já teve antes. Então é claro que é mais uma política que vai isolar internacionalmente Israel e que tem um governo que não está nem um pouco preocupado com a própria população, que pede, uma pesquisa mostrou, mais 70%, um acordo para a libertação dos reféns e um cessar-fogo, um governo que vai contra aliados históricos como a Alemanha, como o Reino Unido, e que só está pensando na autossobrevivência. Infelizmente, mais uma ideia ventilada. Agora vamos ver se de fato Israel vai tirar isso do papel. Bom, quando a gente fala do Sudão do Sul, a gente está falando de uma das maiores populações de refugiados do mundo. São cerca de 2 milhões de pessoas deslocadas internamente e fora do país, mais 2 milhões de refugiados sul-sudaneses. Maior população de refugiados da região, sem dúvida nenhuma, a maior parte de refugiados na Etiópia, em Uganda também. E aí, Killing, vamos só acrescentar notícias também dessas últimas horas, e todas trágicas, elas vão se empilhando e são sempre chocantes. Morreu um adolescente em Gaza e ele foi atingido pelo lançamento de um pacote de ajuda humanitária. Ele foi esmagado pelo pacote lançado. Que tragédia em cima de uma tragédia terrível, que é a fome, que assola a população. Ontem a Agência da ONU para Refugiados Palestinos fez um novo alerta e disse o seguinte, que famílias e toda uma geração está sendo eliminada pela guerra de Israel. O que a agência fala em extermínio de uma geração inteira. Esse bloqueio, os ataques deixaram já 222 pessoas mortas por fome, sendo 101 crianças e adolescentes. Eu ainda recebo muitas mensagens, só para encerrar aqui, falando sobre o atentado do Hamas. O atentado do Hamas foi um episódio vergonhoso, uma chacina, um ato execrável, um ato terrorista, algo da pior gravidade. Isso serviu como pretexto para que Israel cometesse o seu terrorismo de Estado. É isso que está acontecendo. Um pretexto para que Netanyahu se mantivesse eternamente no poder e eliminasse do mapa toda uma população na região da faixa de Gaza, e olho na Cisjordânia porque é a próxima.
Tá? Então, a justificativa moral do governo de Israel já acabou faz tempo. E a você que continua olhando para o outro lado e apoiando o que está acontecendo em Gaza, eu repensaria. Eu repensaria. Você está sendo aquela pessoa em 1935 que apoiava o Partido Nazista. Com toda a comparação de pé quebrado entre um massacre e outro, cada um tem as suas particularidades, mas há um genocídio em curso neste instante, neste planeta, e você tem que escolher agora se você está apoiando aquilo que será visto como um episódio de infâmia nos livros de história, pelos seus netos, pelos seus filhos, pelos seus bisnetos, ou se você estará do lado certo da história. E o lado certo não é Hamas, não me venha com essa história. O lado certo é a vida de inocentes. É a vida de inocentes, de crianças, de mulheres, israelenses ou palestinas. Só que os palestinos não têm condição de exterminar Israel. Israel tem. E está colocando isso em prática. Quilin, bom trabalho para você. Até amanhã. Valeu, até amanhã.